Vamos sentir que o relaxamento nos auxilia. Depois de travar conhecimento com a própria sombra, uma tarefa muito mais difícil se apresenta, é a confrontação da ânima. Na primeira metade da vida, a ânima projeta-se de preferência do exterior, sobre seres reais, estando sempre presente na problemática do amor, suas ilusões e desilusões. Mas na segunda metade da existência, quando o jogo dessas projeções vai se esgotando, é a mulher dentro do homem, durante anos reprimida, porque no consenso coletivo, um homem nunca deve permitir que o sentimento influa na sua conduta. Quem penetra na sua vida sem ser chamada. O homem forte estará então frequentemente amuado, tornar-se-á hipersuscetível, surgirão intempestivas mudanças de humor, explosões emocionais, caprichos. Ele perderá progressivamente o comando em sua casa. A ânima apresenta-se personificada nos sonhos, nos contos de fada, no folclore de todos os povos, nos mitos, nas produções artísticas. As formas, belas ou horríveis, de que se reveste são numerosíssimas: sereia, mãe d'água, feiticeira, fada, ninfa, animal, súcubo, deusa, mulher. O princípio feminino no homem poderá desenvolver-se, diferenciar-se, transpor estágios evolutivos. Eis um exemplo de ânima correspondente à etapa em que fortes componentes sexuais acham-se mesclados a elementos românticos e estéticos. Fala em linguagem enfática a jovem tocadora de sínor, pintada na parede de um túmulo pagão, lugar de refúgio do monge Pafinúcio, quando se debatia no seu doido amor por Thaís. Para onde pensas me fugir, insensato? Tu encontrarás a minha imagem no desabrochar das flores, no doner das palmeiras, no voo das pombas, nos saltos das gazelas, na fuga ondulosa dos regatos, nas dormentes claridades da lua. E se fechares os olhos, a encontrarás em ti mesmo. Conheces-me bem, Panfúcio? Por que não me reconheceste? Sou uma das inúmeras encarnações de Thaís. De certo, ouviste dizer que Thaís viveu outrora em Esparta, sob o nome de Helena, em Tebas, Hecatompila. Ela teve uma outra existência. De onde vem tua surpresa? Era certo que fosses aonde fosses, encontraria Thaís. Anatole France, tradução brasileira de Sodré Viana. Exemplo de ânima representativa, de estágio evolutivo superior, misteriosa encarnação de espiritualidade e sabedoria, é Mona Lisa. Dmitri Merenkovsky, no livro Romance de Leonardo da Vinci,
tradução brasileira de Breno da Silveira, teve a intuição perfeita de que Mona Lisa era a própria alma do pintor, quando pôs na boca de um de seus discípulos essas palavras: a realidade parecia um sonho, e o sonho realidade, como se Mona Lisa não fosse uma criatura viva, esposa de um cidadão florentino, um certo Messer Giocondo, o mais comum dos mortais, mas um ser semelhante aos espíritos, evocado pela vontade do mestre, uma fala, uma sósia feminina do próprio Leonardo. Loli, para. Deita lá e para, Loli. Se o princípio feminino no homem, ânima, for atentamente tomado em consideração e confrontado pelo ego, os fenômenos decorrentes de seus movimentos autônomos dissolvem-se, suas personificações desfazem-se. A ânima torna-se uma função psicológica da mais alta importância, função de relacionamento com o mundo interior, na qualidade de intermediária entre o consciente e o inconsciente, função de relacionamento com o mundo exterior, na qualidade de sentimento conscientemente aceito. Do mesmo modo que no corpo de todo homem existe uma minoria de genes femininos, no corpo de cada mulher acha-se presente uma minoria de genes masculinos. Jung denomina ânimos a masculinidade existente no psiquismo da mulher. Essa masculinidade é inconsciente e manifesta-se, de ordinário, como intelectualidade mal diferenciada e simplista. Daí vermos frequentemente mulheres sustentarem afirmações a priori, opiniões convencionais que não resistem ao exame lógico, mas que nem por isso deixam de ser teimosamente defendidas com argumentos acirrados. O ânimo opõe-se à própria essência da natureza feminina, que busca, antes de tudo, relacionamento afetivo. Sua hipertrofia resultará em humor querelante, em quebra de laços de amor. O ânimo condensa todas as experiências que a mulher vivenciou nos seus encontros com o homem no curso dos milênios. E é a partir desse imenso material inconsciente que é modelada a imagem de homem que a mulher procura. Assim, vamos estudar profundamente o ânimos e a ânima para aprender cada vez mais. O estudo, a prática do bem, o aprofundamento nesse livro de Nise da Silveira vai nos trazer muito esclarecimento. Saber cada vez mais estudar, ver tudo aquilo que Jung nos mostra, vai nos ajudar muitíssimo. Que sejamos bem. Procure a casa de Lakshmi para estudar, para melhorar, para avançar no bem, na luz, no amor e na verdade. Vamos sentir o relaxamento, nos auxilia. Depois de travar conhecimento com a própria sombra,
uma tarefa muito mais difícil se apresenta, é a confrontação da ânima. Na primeira metade da vida, a ânima projeta-se de preferência do exterior, sobre seres reais, estando sempre presente na problemática do amor, suas ilusões e desilusões. Mas na segunda metade da existência, quando o jogo dessas projeções vai se esgotando, é a mulher dentro do homem, durante anos reprimida, porque no consenso coletivo, um homem nunca deve permitir que o sentimento influa na sua conduta. Quem penetra na sua vida sem ser chamada. O homem forte estará então frequentemente amuado, tornar-se-á hipersuscetível, surgirão intempestivas mudanças de humor, explosões emocionais, caprichos. Ele perderá progressivamente o comando em sua casa. A ânima apresenta-se personificada nos sonhos, nos contos de fada, no folclore de todos os povos, nos mitos, nas produções artísticas. As formas, belas ou horríveis, de que se reveste são numerosíssimas: sereia, mãe d'água, feiticeira, fada, ninfa, animal, súcubo, deusa, mulher. O princípio feminino no homem poderá desenvolver-se, diferenciar-se, transpor estágios evolutivos. Eis um exemplo de ânima correspondente à etapa em que fortes componentes sexuais acham-se mesclados a elementos românticos e estéticos. Fala em linguagem enfática a jovem tocadora de sínor, pintada na parede de um túmulo pagão, lugar de refúgio do monge Pafinúcio, quando se debatia no seu doido amor por Thaís. Para onde pensas me fugir, insensato? Tu encontrarás a minha imagem no desabrochar das flores, no doner das palmeiras, no voo das pombas, nos saltos das gazelas, na fuga ondulosa dos regatos, nas dormentes claridades da lua. E se fechares os olhos, a encontrarás em ti mesmo. Conheces-me bem, Panfúcio? Por que não me reconheceste? Sou uma das inúmeras encarnações de Thaís. De certo, ouviste dizer que Thaís viveu outrora em Esparta, sob o nome de Helena, em Tebas, Hecatompila. Ela teve uma outra existência. De onde vem tua surpresa? Era certo que fosses aonde fosses, encontraria Thaís. Anatole France, tradução brasileira de Sodré Viana. Exemplo de ânima representativa, de estágio evolutivo superior, misteriosa encarnação de espiritualidade e sabedoria, é Mona Lisa. Dmitri Merenkovsky, no livro Romance de Leonardo da Vinci, tradução brasileira de Breno da Silveira, teve a intuição perfeita
de que Mona Lisa era a própria alma do pintor, quando pôs na boca de um de seus discípulos essas palavras. A realidade parecia um sonho, e o sonho realidade, como se Mona Lisa não fosse uma criatura viva, esposa de um cidadão florentino, um certo Messer Giocondo, o mais comum dos mortais, mas um ser semelhante aos espíritos, evocado pela vontade do mestre, uma fala, uma sósia feminina do próprio Leonardo. Loli, para. Deita lá e para, Loli. Se o princípio feminino no homem, ânima, for atentamente tomado em consideração e confrontado pelo ego, os fenômenos decorrentes de seus movimentos autônomos dissolvem-se, suas personificações desfazem-se. A ânima torna-se uma função psicológica da mais alta importância, função de relacionamento com o mundo interior, na qualidade de intermediária entre o consciente e o inconsciente, função de relacionamento com o mundo exterior, na qualidade de sentimento conscientemente aceito. Do mesmo modo que no corpo de todo homem existe uma minoria de genes femininos, no corpo de cada mulher acha-se presente uma minoria de genes masculinos. Jung denomina ânimos a masculinidade existente no psiquismo da mulher. Essa masculinidade é inconsciente e manifesta-se, de ordinário, como intelectualidade mal diferenciada e simplista. Daí vermos frequentemente mulheres sustentarem afirmações a priori, opiniões convencionais que não resistem ao exame lógico, mas que nem por isso deixam de ser teimosamente defendidas com argumentos acirrados. O ânimo opõe-se à própria essência da natureza feminina, que busca, antes de tudo, relacionamento afetivo. Sua hipertrofia resultará em humor querelante, em quebra de laços de amor. O ânimos condensa todas as experiências que a mulher vivenciou nos seus encontros com o homem no curso dos milênios. E é a partir desse imenso material inconsciente que é modelada a imagem de homem que a mulher procura. Assim, vamos estudar profundamente o ânimos e a ânima para aprender cada vez mais. O estudo, a prática do bem, o aprofundamento nesse livro de Nise da Silveira vai nos trazer muito esclarecimento. Saber cada vez mais estudar, ver tudo aquilo que Jung nos mostra, vai nos ajudar muitíssimo. Que estejamos bem. Procure a casa de Lakshmi para estudar, para melhorar, para avançar no bem, na luz, no amor e na verdade. Vamos sentir o relaxamento, nos auxilia. Depois de travar conhecimento com a própria sombra, uma tarefa muito mais difícil se apresenta
é a confrontação da ânima. Na primeira metade da vida, a ânima projeta-se de preferência do exterior sobre seres reais, estando sempre presente na problemática do amor, suas ilusões e desilusões. Mas na segunda metade da existência, quando o jogo dessas projeções vai se esgotando, é a mulher dentro do homem, durante anos reprimida, porque no consenso coletivo, um homem nunca deve permitir que o sentimento influa na sua conduta. Quem penetra na sua vida sem ser chamado. O homem forte estará então frequentemente amuado, tornar-se-á hipersuscetível, surgirão intempestivas mudanças de humor, explosões emocionais, caprichos. Ele perderá progressivamente o comando em sua casa. A ânima apresenta-se personificada nos sonhos, nos contos de fada, no folclore de todos os povos, nos mitos, nas produções artísticas. As formas, belas ou horríveis, de que se reveste são numerosíssimas: sereia, mãe d'água, feiticeira, fada, ninfa, animal, súcubo, deusa, mulher. O princípio feminino no homem poderá desenvolver-se, diferenciar-se, transpor estágios evolutivos. Eis um exemplo de ânima correspondente à etapa em que fortes componentes sexuais acham-se mesclados a elementos românticos e estéticos. Fala em linguagem enfática a jovem tocadora de sínor, pintada na parede de um túmulo pagão, lugar de refúgio do monge Pafinúcio, quando se debatia no seu doido amor por Thaís. Para onde pensas me fugir, insensato? Tu encontrarás a minha imagem no desabrochar das flores, no doner das palmeiras, no voo das pombas, no salto das gazelas, na fuga ondulosa dos regatos, nas dormentes claridades da lua. E se fechares os olhos, a encontrarás em ti mesmo. Conheces-me bem, Panfúcio? Por que não me reconheceste? Sou uma das inúmeras encarnações de Thaís. De certo, ouviste dizer que Thaís viveu outrora em Esparta, sob o nome de Helena, em Tebas, Hecatompila. Ela teve uma outra existência. De onde vem tua surpresa? Era certo que fosses aonde fosses, encontraria Thaís. Anatole France, tradução brasileira de Sodré Viana. Exemplo de ânima representativa, de estágio evolutivo superior, misteriosa encarnação de espiritualidade e sabedoria, é Mona Lisa. Dmitri Merenkovsky, no livro Romance de Leonardo da Vinci, tradução brasileira de Breno da Silveira, teve a intuição perfeita de que Mona Lisa era a própria alma do pintor, quando pôs na boca de um de seus discípulos
essas palavras. A realidade parecia um sonho, e o sonho realidade, como se Mona Lisa não fosse uma criatura viva, esposa de um cidadão florentino, um certo Messer Giocondo, o mais comum dos mortais, mas um ser semelhante aos espíritos, evocado pela vontade do mestre, uma fada, uma sósia feminina do próprio Leonardo. Loli, para. Deita lá e para, Lola. Se o princípio feminino no homem, ânima, for atentamente tomado em consideração e confrontado pelo ego, os fenômenos decorrentes de seus movimentos autônomos dissolvem-se, suas personificações desfazem-se. A ânima torna-se uma função psicológica da mais alta importância, função de relacionamento com o mundo interior, na qualidade de intermediária entre o consciente e o inconsciente, função de relacionamento com o mundo exterior, na qualidade de sentimento conscientemente aceito. Do mesmo modo que no corpo de todo homem existe uma minoria de genes femininos, no corpo de cada mulher acha-se presente uma minoria de genes masculinos. Jung denomina ânimos a masculinidade existente no psiquismo da mulher. Essa masculinidade é inconsciente e manifesta-se, de ordinário, como intelectualidade mal diferenciada e simplista. Daí vermos frequentemente mulheres sustentarem afirmações a priori, opiniões convencionais que não resistem ao exame lógico, mas que nem por isso deixam de ser teimosamente defendidas com argumentos acirrados. O ânimo opõe-se à própria essência da natureza feminina, que busca, antes de tudo, relacionamento afetivo. Sua hipertrofia resultará em humor querelante, em quebra de laços de amor. O ânimo condensa todas as experiências que a mulher vivenciou nos seus encontros com o homem no curso dos milênios. E é a partir desse imenso material inconsciente que é modelada a imagem de homem que a mulher procura. Assim, vamos estudar profundamente o ânimos e a ânima para aprender cada vez mais. O estudo, a prática do bem, o aprofundamento nesse livro de Nise da Silveira vai nos trazer muito esclarecimento. Saber cada vez mais estudar, ver tudo aquilo que Jung nos mostra, vai nos ajudar muitíssimo. Que estejamos bem. Procure a casa de Lakshmi para estudar, para melhorar, para avançar no bem, na luz, no amor e na verdade. Vamos sentir o relaxamento, nos auxilia. Depois de travar conhecimento com a própria sombra, uma tarefa muito mais difícil se apresenta, é a confrontação da ânima.
Na primeira metade da vida, a ânima projeta-se de preferência no exterior, sobre seres reais, estando sempre presente na problemática do amor, suas ilusões e desilusões. Mas na segunda metade da existência, quando o jogo dessas projeções vai se esgotando, é a mulher dentro do homem, durante anos reprimida, porque no consenso coletivo, um homem nunca deve permitir que o sentimento influa na sua conduta. Quem penetra na sua vida sem ser chamada. O homem forte estará então frequentemente amuado, tornar-se-á hipersuscetível, surgirão intempestivas mudanças de humor, explosões emocionais, caprichos. Ele perderá progressivamente o comando em sua casa. A ânima apresenta-se personificada nos sonhos, nos contos de fada, no folclore de todos os povos, nos mitos, nas produções artísticas. As formas, belas ou horríveis, de que se reveste são numerosíssimas: sereia, mãe d'água, feiticeira, fada, ninfa, animal, súcubo, deusa, mulher. O princípio feminino no homem poderá desenvolver-se, diferenciar-se, transpor estágios evolutivos. Eis um exemplo de ânima correspondente à etapa em que fortes componentes sexuais acham-se mesclados a elementos românticos e estéticos. Fala em linguagem enfática a jovem tocadora de sínor, pintada na parede de um túmulo pagão, lugar de refúgio do monge Pafinúcio, quando se debatia no seu doido amor por Thaís. Para onde pensas me fugir, insensato? Tu encontrarás a minha imagem no desabrochar das flores, no doner das palmeiras, no voo das pombas, nos saltos das gazelas, na fuga ondulosa dos regatos, nas dormentes claridades da lua. E se fechares os olhos, a encontrarás em ti mesmo. Conheces-me bem, Panfúcio? Por que não me reconheceste? Sou uma das inúmeras encarnações de Thaís. De certo, ouviste dizer que Thaís viveu outrora em Esparta, sob o nome de Helena, em Tebas, Hecatompila. Ela teve uma outra existência. De onde vem tua surpresa? Era certo que fosses aonde fosses, encontraria Thaís. Anatole France, tradução brasileira de Sodré Viana. Exemplo de ânima representativa, de estádio evolutivo superior, misteriosa encarnação de espiritualidade e sabedoria, é Mona Lisa. Dmitri Merenkovsky, no livro Romance de Leonardo da Vinci, tradução brasileira de Breno da Silveira, teve a intuição perfeita de que Mona Lisa era a própria alma do pintor, quando pôs na boca de um de seus discípulos essas palavras: a realidade parecia um sonho, e o sonho realidade, como se Mona Lisa não fosse uma criatura viva
esposa de um cidadão florentino, um certo Messer Giocondo, o mais comum dos mortais, mas um ser semelhante aos espíritos, evocado pela vontade do mestre, uma fada, uma sósia feminina do próprio Leonardo. Loli, para. Deita lá e para, Loli. Se o princípio feminino no homem, ânima, for atentamente tomado em consideração e confrontado pelo ego, os fenômenos decorrentes de seus movimentos autônomos dissolvem-se, suas personificações desfazem-se. A ânima torna-se uma função psicológica da mais alta importância, função de relacionamento com o mundo interior, na qualidade de intermediária entre o consciente e o inconsciente, função de relacionamento com o mundo exterior, na qualidade de sentimento conscientemente aceito. Do mesmo modo que no corpo de todo homem existe uma minoria de genes femininos, no corpo de cada mulher acha-se presente uma minoria de genes masculinos. Jung denomina ânimos a masculinidade existente no psiquismo da mulher. Essa masculinidade é inconsciente e manifesta-se, de ordinário, como intelectualidade mal diferenciada e simplista. Daí vermos frequentemente mulheres sustentarem afirmações a priori, opiniões convencionais que não resistem ao exame lógico, mas que nem por isso deixam de ser teimosamente defendidas com argumentos acirrados. O ânimo opõe-se à própria essência da natureza feminina, que busca, antes de tudo, relacionamento afetivo. Sua hipertrofia resultará em humor querelante, em quebra de laços de amor. O ânimo condensa todas as experiências que a mulher vivenciou nos seus encontros com o homem no curso dos milênios. E é a partir desse imenso material inconsciente que é modelada a imagem de homem que a mulher procura. Assim, vamos estudar profundamente o ânimos e a ânima para aprender cada vez mais. O estudo, a prática do bem, o aprofundamento nesse livro de Nise da Silveira vai nos trazer muito esclarecimento. Saber cada vez mais estudar, ver tudo aquilo que Jung nos mostra, vai nos ajudar muitíssimo. Que sejamos bem. Procure a casa de Lakshmi para estudar, para melhorar, para avançar no bem, na luz, no amor e na verdade. Vamos sentir o relaxamento, nos auxilia. Depois de travar conhecimento com a própria sombra, uma tarefa muito mais difícil se apresenta, é a confrontação da ânima. Na primeira metade da vida, a ânima projeta-se de preferência no exterior.
sobre seres reais, estando sempre presente na problemática do amor, suas ilusões e desilusões. Mas na segunda metade da existência, quando o jogo dessas projeções vai se esgotando, é a mulher dentro do homem, durante anos reprimida, porque no consenso coletivo, um homem nunca deve permitir que o sentimento influa na sua conduta. Quem penetra na sua vida sem ser chamada. O homem forte estará então frequentemente amuado, tornar-se-á hipersuscetível, surgirão intempestivas mudanças de humor, explosões emocionais, caprichos. Ele perderá progressivamente o comando em sua casa. A ânima apresenta-se personificada nos sonhos, nos contos de fada, no folclore de todos os povos, nos mitos, nas produções artísticas. As formas, belas ou horríveis, de que se reveste são numerosíssimas: sereia, mãe d'água, feiticeira, fada, ninfa, animal, súcubo, deusa, mulher. O princípio feminino no homem poderá desenvolver-se, diferenciar-se, transpor estágios evolutivos. Eis um exemplo de ânima correspondente à etapa em que fortes componentes sexuais acham-se mesclados a elementos românticos e estéticos. Fala em linguagem enfática a jovem tocadora de sínor, pintada na parede de um túmulo pagão, lugar de refúgio do monge Pafinúcio, quando se debatia no seu doido amor por Thaís. Para onde pensas me fugir, insensato? Tu encontrarás a minha imagem no desabrochar das flores, no doner das palmeiras, no voo das pombas, nos saltos das gazelas, na fuga ondulosa dos regatos, nas dormentes claridades da lua. E se fechares os olhos, a encontrarás em ti mesmo. Conheces-me bem, Panfúcio? Por que não me reconheceste? Sou uma das inúmeras encarnações de Thaís. De certo, ouviste dizer que Thaís viveu outrora em Esparta, sob o nome de Helena, em Tebas, Hecatompila. Ela teve uma outra existência. De onde vem tua surpresa? Era certo que fosses aonde fosses, encontraria Thaís. Anatole France, tradução brasileira de Sodré Viana. Exemplo de ânima representativa, de estádio evolutivo superior, misteriosa encarnação de espiritualidade e sabedoria, é Mona Lisa. Dmitri Merenkovsky, um livro Romance de Leonardo da Vinci, tradução brasileira de Breno da Silveira, teve a intuição perfeita de que Mona Lisa era a própria alma do pintor, quando pôs na boca de um de seus discípulos essas palavras: a realidade parecia um sonho, e o sonho realidade, como se Mona Lisa não fosse uma criatura viva, esposa de um cidadão florentino, um certo Messer Giocondo,
o mais comum dos mortais, mas um ser semelhante aos espíritos, evocado pela vontade do mestre, uma fala, uma sósia feminina do próprio Leonardo. Loli, para. Deita lá e para, Loli. Se o princípio feminino no homem, ânima, for atentamente tomado em consideração e confrontado pelo ego, os fenômenos decorrentes de seus movimentos autônomos dissolvem-se, suas personificações desfazem-se. A ânima torna-se uma função psicológica da mais alta importância, função de relacionamento com o mundo interior, na qualidade de intermediária entre o consciente e o inconsciente, função de relacionamento com o mundo exterior, na qualidade de sentimento conscientemente aceito. Do mesmo modo que no corpo de todo homem existe uma minoria de genes femininos, no corpo de cada mulher acha-se presente uma minoria de genes masculinos. Jung denomina ânimos a masculinidade existente no psiquismo da mulher. Essa masculinidade é inconsciente e manifesta-se, de ordinário, como intelectualidade mal diferenciada e simplista. Daí vermos frequentemente mulheres sustentarem afirmações a priori, opiniões convencionais que não resistem ao exame lógico, mas que nem por isso deixam de ser teimosamente defendidas com argumentos acirrados. O ânimo opõe-se à própria essência da natureza feminina, que busca, antes de tudo, relacionamento afetivo. Sua hipertrofia resultará em humor querelante, em quebra de laços de amor. O ânimo condensa todas as experiências que a mulher vivenciou nos seus encontros com o homem no curso dos milênios. E é a partir desse imenso material inconsciente que é modelada a imagem de homem que a mulher procura. Assim, vamos estudar profundamente o ânimos e a ânima para aprender cada vez mais. O estudo, a prática do bem, o aprofundamento nesse livro de Nísio da Silveira vai nos trazer muito esclarecimento, saber cada vez vamos sentir o relaxamento, nos auxilia. Depois de travar conhecimento com a própria sombra, uma tarefa muito mais difícil se apresenta, é a confrontação da ânima. Na primeira metade da vida, a ânima projeta-se de preferência do exterior sobre seres reais, estando sempre presente na problemática do amor, suas ilusões e desilusões. Mas na segunda metade da existência, quando o jogo dessas projeções vai se escutando, é a mulher dentro do homem, durante anos reprimida
Porque no consenso coletivo, um homem